Como estão? Na luta? Nesse dia 16 do mês de agosto de 2020, o ano mais ok, mais estranho, mais memorável que eu já vivi na minha vida, e com certeza irmãos e irmãs mais idosos do que eu, e meus 63, vão dizer a mesma coisa. Mas, como nós lemos mesmo na palavra, os céus e a terra vão se acabar, vão mudar, vão se desfazer, mas a palavra de Deus não muda. Deus em si, seu ser, não muda. Ele é imutável. Ok? Imutável. Então, estamos aqui para estudar. O tempo muda, a cultura muda, a medicina muda, a política muda, tudo muda, menos o Senhor. Então, vamos estudar hoje mais sobre quem não muda. Nosso assunto hoje, e se você pudesse abrir suas Bíblias para Provérbios e capítulo 9. Provérbios capítulo 9 e o 10º versículo 10. Ok. E nosso assunto hoje cedo, e 9h30 da madrugada, e nosso assunto hoje à noite, o Senhor permitindo, e os irmãos também permitindo, vai ser o temor do Senhor. O temor de Deus ou o temor do Senhor. Mesma coisa. Duas frases. O temor do Senhor. Nós vamos ver o que não é, o que é. Vamos tentar definir, ilustrar, aplicar. Vamos ver no Velho Testamento e depois no Novo Testamento. E vamos ver alguns sintomas, o que alguém que teme o Senhor, como aquela pessoa pensa, como aquela pessoa encara seu mundo, o mundo, e a pessoa de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então, esse vai ser nosso assunto. Vamos ler, então, Provérbios capítulo 9 e versículos 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Ok? Então, esse vai ser nosso versículo-chave, tema. Vamos, claro, ler outras passagens. Mas esse vai ser, e podemos, esse termo, o temor do Senhor, o temor de Deus, obviamente se encontra no Velho Testamento, na faixa de 120 vezes. A frase, o temor do Senhor, e muitas outras vezes sem esta frase exata. No Novo Testamento se encontra também na faixa de 18 vezes, muito menos do que em termos de a frase do que o Velho Testamento. Muitas vezes é simplesmente a palavra temor, ou reverência, ou respeito, mencionado, mas é óbvio, é subentendido que é temor de Deus, é temor do Senhor. Então, é um tema muito central na palavra, muito central, especialmente no Velho Testamento, mas não somente no Velho Testamento, e nós vamos ver depois que tem tudo a ver com a nossa vida de santidade, nossa vida cristã,
depois do dia de Pentecostes, ok? Não somente para Israel. E claro, quase todo esse ensino do Velho Testamento foi direcionado a Israel, o povo de Deus, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Bom, o que é o temor do Senhor? Primeira coisa, temor, quando nós pensamos na palavra temor, não é somente medo. Envolve medo? Envolve, sim. Envolve medo. No Novo Testamento, a palavra é phobos, ou phebomai, ou phebio. No Velho Testamento é yara, yari, e a raiz, né? A palavra. E a palavra significa reverenciar, em primeiro lugar. Reverenciar. Ok? Envolve respeito, mas muitíssimo respeito. Envolve, às vezes, terror. Interessante no Velho Testamento como essa palavra é traduzida. Quando a mesma palavra se refere aos inimigos, ao deserto, questões geográficas, entende? Condições meteorológicas, entende? A mesma palavra é usada e envolve, às vezes, a criação de uma emoção de terror, literalmente de terror, um medo, ok? A pessoa fica amedrontada. Uma pessoa pode levar uma pessoa a ter pânico e fugir, ok? Então, a palavra é usada em muitos sentidos, além do Senhor, além de Deus. Mas dos seus usos diversos, nós chegamos mais perto de entender o termo. Mas é um assunto muito importante, ok? Não é somente medo, mas envolve medo, ok? Medo, nós vamos ver e ilustrar durante esse estudo, medo é uma coisa, tem uma conotação negativa, mas medo é uma coisa sadia, medo é uma coisa boa, medo é uma coisa que nos ajuda a nos proteger, de prevenir, entendeu? Por exemplo, como vocês sabem, lendo os provérbios e os salmos, o temor do Senhor leva alguém a fazer o quê? Evitar o pecado. Fugir do pecado. Ok? Então, é uma coisa ótima, é uma coisa boa. Temor, esse temor do Senhor, esse temor que nós temos em relação à pessoa de Deus, temor do Senhor. Vamos então. Todos têm temor de Deus? É óbvio que não. Ok? No Velho Testamento, o salmista diz que o insensato diz no seu coração: não há Deus. Não há Deus. Então, ele já é intitulado insensato, para não dizer o tolo. Diz no seu coração: não há Deus. Provérbios 9, versículo 10 diz, ok? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o ateu, a pessoa que pelo menos, nem todos os ateus são realmente, na verdade, ateus. Eles são os primeiros, muitas vezes, em horas de grande medo e de perigo de falar: oh meu Deus, usar o nome do Senhor em vão, clamando para Deus. Enquanto na proteção, na calma, na segurança, na saúde, eles diriam: eu sou ateu, eu não acredito na existência, na pessoa de Deus. Esse é um mito, é uma
mito, né? É uma história, é uma ficção, é uma tradição, é algo inventado pela igreja, inventado para pessoas simples. Não há Deus. Então, segundo Provérbios 9, versículo 10, o ateu começa a encarar a vida e sua vida e todos os aspectos da vida de forma errada. Ele começa errado, então ele não somente vai progredir de forma errada, mas ele vai terminar sua trajetória totalmente errada. Na morte, ele vai descobrir o quê? No Hades, no inferno, mais tarde no lago de fogo, ele vai descobrir o quê? Deus existe sim. Um segundo depois de sair desse mundo, o ateu vai dizer, Deus existe sim. E eu estou nas mãos do Deus Santíssimo, do Deus vivo, do Altíssimo. Eu estou condenado. Então, o ateu, ele professa pelo menos de não acreditar em Deus. Então, ele não tem temor de Deus, porque ele não acredita que Deus nem existe. Romanos 3 diz, quando Paulo fala sobre todos os seres humanos, não há quem faça o bem, não há quem entende, não há quem busque a Deus. Não, ele diz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Pelo menos o temor de Deus sadio, suficiente, bíblico. Porque até uma pessoa não salva pode ter uma forma mínima, uma forma limitada, mas ele pode ter o temor de Deus. Se alguém está ouvindo hoje, nesta reunião no Zoom, vocês que têm 60, 70, 80, talvez 50 anos, vocês sabem muito bem que anos atrás, eu estou aqui no país, morando aqui 30 anos. Esse tem sido meu privilégio, 30 anos morando no Brasil. No mês de abril aqui passado fez 30 anos. E você lembra antes de 30, 40, 50 anos atrás, você lembra muito bem. Mesmo descrentes, mesmo a sociedade brasileira, a cultura brasileira, havia um certo temor, um certo respeito, um certo receio de falar, de fazer, de dizer certas coisas da parte da maioria, não todos. Hoje nós estamos vendo e vivendo em dias onde há menos e menos e menos e menos temor de Deus. Homem, como diz Romanos capítulo 1, não quer levar Deus em conta. Não quer reconhecer sua existência, sua autoridade, que ele é juiz, que há certas coisas que ele detesta, odeia, que ele vai julgar, que ele vai punir. Ok? Que Deus tem se revelado na Bíblia. Estamos vivendo em dias onde tudo está invertido. E não faz 2 semanas, né, irmãos? Que a Natura, aquela firma de cosméticos, né, saiu para o Dia dos Pais. Quem era o Dia dos Pais para a Natura? Uma pessoa que nem homem é e nem mulher é. E então estamos sendo apresentados nos papéis, moralidade, casamento, família, papel de homem, papel de mulher, entende? Tudo invertido, tudo errado. Por quê? Porque não há temor de Deus diante dos seus olhos, ok? Mas era melhor, entende? E você percebe, quanto mais numa sociedade, mesmo pessoas, quase ninguém salvo, 99% das pessoas não salvas 50 anos atrás, havia uma certa ordem e uma certa decência no Brasil. Por quê? Pelo menos sua criação, sua tradição, até sua religião, embutiu na sua criação, na sua educação em casa. Pai e mãe ensinavam seus filhos sobre o temor de Deus. Certas palavras você não usou, certos termos, certas coisas
temor de Deus. É fundamentalmente importante em qualquer sociedade. E vamos deixar claro, Deus exige do não salvo, pelo menos que ele tenha uma certa medida, uma certa porção do temor de Deus. O quanto, por exemplo, primeiro, que Deus existe. Que Deus existe. Esse é o mínimo. E nós lemos em Romanos capítulo 1 que todo homem tem responsabilidade de reconhecer que ele é uma criatura e há um Criador. E você não adora criaturas, você adora o Criador. E há graves consequências quando o homem descarta esta simples verdade que Deus existe, ele nos fez, ele está presente nesse mundo, ele tem se revelado, ele tem uma vontade, ele vai julgar, ele tem condições e direito de julgar e de abençoar. Esse é o mínimo que homem deve levar em conta e deve mostrar na sua vida esse pensamento, esse temor de Deus, esse temor do Senhor. É o mínimo. Mas o Senhor exige até do não salvo. Até do não salvo. O temor do Senhor não é uma coisa só. O não salvo pode ter uma certa, limitada, finito temor de Deus. Uma pessoa salva é outra coisa. Uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando, que tem uma nova natureza, que lê a palavra e conhece, é outra coisa. E outra coisa, enquanto estamos aqui, o temor de Deus que eu tinha 10 anos atrás, e eu tinha 20 anos, e 30, e 40, o que eu tenho hoje deve ser totalmente melhor, e muito mais do que 10 anos, 20 e 30 atrás. E daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, por conhecimento, por crescimento, por andar com Deus, por apreciar e entender quem é o Senhor, o temor de Deus que eu devo ter e devo demonstrar na minha vida, vai ser outra coisa também. Então, não é todo mundo que tem o temor de Deus. O agnóstico, o ateu diz, Deus não existe. O agnóstico diz, talvez exista um ser superior, mas ele não pode ser conhecido. Ele não está ativo, ele não está presente nesse mundo, ele fez o mundo e se ausentou. Mas ele não tem se revelado, eu não posso conhecê-lo. Então, eu não tenho responsabilidade nenhuma com ele, porque ele não tem revelado a sua vontade. Esse é o agnóstico. Ok? E Deus existe, e talvez algum ser existe superior, mas eu não posso conhecê-lo. Então, eu estou isento de qualquer responsabilidade. Essas são duas espécies da mesma moeda, dois lados. Ok? E outros que não têm temor de Deus. Quando estamos falando do temor de Deus, estamos falando do temor do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus da Bíblia, do Deus de quem a palavra, o primeiro mandamento, não terás outros deuses. O verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da palavra, tanto velho como novo, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus. É Ele que está em foco. Ele é o objeto, ele é o alvo, ele é o assunto do temor de Deus. Porque, segundo o mundo, há muitos deuses. Deus minúsculo, né? D minúsculo do Deus. Muitos deuses. O mundo, e crenças e religiões, como no Velho Testamento, como no Novo. Centenas e milhares de deuses adorados, respeitados, reverenciados, muitos, e cada seita tem seu temor de Deus, seu Deus. Então, quando nós lemos aqui em Provérbios 9, versículo 10, o temor do Senhor, estamos falando não de qualquer Deus, mas o único, o verdadeiro, o Deus vivo,
Quando nós lemos em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, ele começa, e em Deuteronômio capítulo 5 também, ele começa, antes de citar o primeiro mandamento, ele diz, eu sou o Senhor, ou o verdadeiro, o único. E ele se identifica, eu sou o Senhor, teu Deus, que tirou você da casa de escravidão. O Deus de quem? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não tem 10, não tem 5, não tem 2. Tem um. Teu Deus, o Deus que acabou de tirar vocês da terra do Egito. Então, o temor de Deus, nós falamos, é do Deus verdadeiro. Muitos têm temor de Deus, mas deuses. Muitos. O mundo está cheio de deuses, chamados assim, falados assim, definidos assim, cridos. Mas, nesse caso, essas pessoas não têm o temor de Deus, o verdadeiro. Ok? Agora, o que pode acontecer hoje em evangelicalismo? Será que em evangelicalismo hoje, e em cristianismo, assim, entre aspas, né, no Brasil hoje, será que tem o temor de Deus? Eu vou te perguntar e falar por quê. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses. Não terás outro Deus além de mim, antes de mim, fora de mim. Não terás outro Deus. Outro ser que você reverencia, outro ser que você reverencia, que você teme, que você honra, que você adora, que você louva, de quem você faz petição, em quem você creia, de quem você aprende e acerca de quem você tem uma série de práticas religiosas. Não terás outro ser na sua vida, na sua experiência religiosa maior, mais importante, além de mim. Não pode. Não pode ter dois. Um só. E eu sou o verdadeiro, o Deus que tirou vocês da casa de escravidão. E nós pensamos em outro Deus. Ah, tá. Ele está falando de Zeus. Ele está falando de Deus do sol, do plantio, da fertilidade. O Deus dos gregos, da mitologia. Deus dos romanos, Deus dos hinduístas, dos budistas, dos istas e istas, do mundo inteiro, das religiões. Ele está pensando... Então, claro, ele está. Ele está proibindo mesmo. Totalmente. Crença, prática, reverência, respeito, se aproximar, confiar, depender, amar, ser leal a qualquer outro ser e chamar aquele ser de Deus. E faz o que somente Deus merece e de que o Deus é somente digno, o Deus verdadeiro, e transferir toda uma parte daquela adoração, daquele louvor, daquela gratidão, entende? Daquele temor para outro ser, outro Deus. É proibido. O que está acontecendo no Brasil hoje? E no mundo? E quem está por trás é Satanás. O que está acontecendo? Eu vou dizer, eu sugiro para vocês hoje que o Deus pregado em muitas e muitas chamadas igrejas no Brasil, mesmo chamadas evangélicas, cristianismo hoje, o Deus de quem eles pregam, o Deus que eles apresentam, o Deus que eles estão a quem eles estão dando culto, não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus verdadeiro. Como assim? Da mesma forma que o segundo mandamento diz, não farás para ti imagem, nem escultura, nem semelhança de coisa alguma no céu, na terra, mamíferos, répteis, aves, seres divinos,
seres humanos, de nenhuma coisa você pode fazer um objeto e formar, entalhar, formar uma imagem e aquela imagem representa Deus para você, ou algum Deus D minúsculo, ok? Não é para ter outro Deus, mas assim, imagem. Mas no primeiro mandamento, não terás outro Deus, não deve ter, não pode ter, nunca jamais, um outro Deus que eu invento, mesmo chamando ele o Deus da Bíblia. Um Deus que é segundo minhas preferências, meu gosto, meu querer, meu pensamento. Eu vou te dar exemplos. E vocês têm ouvido essas frases. Escuta aqui. A pessoa diz, o Deus em quem eu creio não vai mandar ninguém onde? Ao inferno. Você notou o problema? Notou o problema? O Deus em quem eu creio. Agora, essa pessoa pode ter a Bíblia na sua mão e chamar ele de Deus, o Deus verdadeiro, o Deus, mas o Deus em quem ele está crendo é o Deus da Bíblia? Não é. Não é. É um Deus que ele tem formado, tirando certas passagens, atributos fundamentais, como a santidade, como a justiça de Deus, como certas qualidades, atributos da pessoa de Deus. Ele tem tirado e descartado porque ele não gosta, ofende sua sensibilidade. Então, ele faz o quê? Cria outro Deus do jeito dele. O Deus em quem eu creio. O Deus de quem eu gosto de pensar. Em quem eu prefiro. Entende? Tem muitos. O que mais existe hoje não é crença nos Zeus, em algum ser celestial, algum planeta, algum rio. Não. O que está acontecendo e quem está por trás é uma contaminação, uma confusão, um desequilíbrio sobre quem é Deus. Toda seita que vem na sua porta, seja qual for o nome, a espécie, tem outro Deus. Examine quem é Deus para você. Como é Deus para você. Quem é Deus, o Filho? Entende? Ele é Deus mesmo? Não. Ele é criação, ele é criatura, ele é descendente, entende? É outro Deus. Não é o Deus da Bíblia. Então, pessoas não têm temor de Deus. Qual é o Deus que está sendo apresentado em muitas chamadas igrejas evangélicas hoje? Não é o Deus para quem que fez todas as coisas e para quem todas as coisas foram criadas. Não. O que está sendo apresentado como Deus hoje é um Deus que é uma espécie de Papai Noel. Perdão, eu falo com reverência para ilustrar. Deus, uma espécie de gênio. Lembra aquela história antiga do homem que achou na praia uma lâmpada e ele esfregou para limpar e tirar a areia, e o que aconteceu? Saiu um gênio dizendo que eis-me aqui, faça os seus 3 desejos. O Deus que está sendo apresentado hoje é um Deus que não vive altíssimo, majestoso, grandioso, glorioso, a quem eu devo todo o meu louvor, toda a minha obediência, toda a minha adoração, entende? Entendeu? Todo o meu temor. Não. É um Deus que existe para me prosperar. Um Deus que existe para, entende? Para me curar. Para me ajudar, para me prosperar. Um Deus que vive e existe para minha alegria. Para o que eu quero. Eu não existo para Ele e sua glória. Ele existe para resolver meus problemas. Esse não é o Deus da Bíblia.
Esse não é o Deus da palavra. Esse não é o Deus da palavra, da capa a capa da palavra. É outro Deus que nós temos, homens, tem inventado, criado, ok? Para agradar homem, para encher salões, para encher ofertas e controlar, porque o povo quer ouvir. Não é a ênfase, não é o Deus da palavra. Por isso, nós podemos ter um conceito de Deus totalmente errado. E muitos têm. E nós temos que verificar, e nesse estudo, e nosso pensamento sobre o temor de Deus, nós precisamos examinar cuidadosamente quem é o Deus em quem eu creio. O conceito, a ideia de quem é Deus e como é Deus é bíblico, é equilibrado, é centrado em Deus ou centrado em homem. E eu, e minha vontade, e meu querer, e o meu bem-estar, e minha alegria, é muito, muito fundamental. Então, o temor de Deus, você não pode ter, sendo ateu, agnóstico, você pode ter, mas de outro Deus, não o Deus verdadeiro. E, mesmo pensando no Deus da Bíblia, você pode criar e formar, esculpir um outro Deus nos seus conceitos, nos seus pensamentos, nas suas ideias, na sua mentalidade. Outro Deus do seu agrado, da sua criação. E assim, o primeiro mandamento está sendo criado, está sendo quebrado. Não terás outros, de outra forma, outra espécie, outro pensamento, outros atributos, outra que não seja perfeitamente, claramente da palavra de Deus. Fundamental. Agora, nós, os salvos, nós precisamos de pensar nesse assunto. Porque o Deus que está sendo pregado hoje, o Deus que está sendo pregado hoje nesse dia 16, não está sendo pregado no púlpito, porque quase ninguém está reunido, né? Mas se os púlpitos estavam ocupados por pregadores, 90% dos pastores e pregadores estão pregando o Deus de quê? De amor, somente, compaixão, misericórdia, bondoso, benigno, entendeu? Somente um aspecto positivo que nos agrada, que nos conforta, que nos consola, mas não é o Deus da Bíblia. Um Deus que somente ama, que somente abençoa, que somente prospera, que cura, que ajuda, que socorra, que existe para mim. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse é um aspecto. Por isso você vai me ouvir muitas vezes nesse estudo usar a palavra equilibrado. Porque Deus não é somente amor. Deus também é, e nós vamos ver, santo, santo, santo. Deus é justo. Deus é todo-poderoso. Deus é onisciente. Deus é onipresente. E Deus é justo. Ele julga, ele condena, ele pune. Ele não é somente amor e ele não é somente justo. Ele é, de forma equilibrada, como apresentado na palavra, ele é os dois. Ok? Um conjunto perfeitamente, maravilhosamente apresentada na palavra de Deus. Aí você sabe quem e como. E esses dois lados nós vamos ver em seu equilíbrio, ok? Então, eu digo para vocês, irmãos, e para mim, vamos examinar nosso temor de Deus. Vamos verificar que o Deus em quem, de quem eu temo, o meu temor para com Deus, está realmente o Deus da palavra, da verdade, não da minha criação, não da minha preferência, ok? Então, vamos ver
uma definição aqui. Nosso assunto é o temor do Senhor. Nosso versículo tema hoje seria o temor, Provérbios 9, versículo 10, o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. É o começo. É onde é o ponto de partida. É onde tudo tem que começar. Em pensamento, uma pessoa que não tem temor do Senhor, o verdadeiro da Bíblia, e de forma equilibrada, a verdadeira, porque você pode um temor que não tem base bíblica, que não está correta, que não está, entende, bíblico, você pode ter. Mas um temor do Senhor bíblico, correto, equilibrado, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É onde toda sabedoria, todo conhecimento começa. E note bem, no versículo 10, amados, o conhecimento do Senhor é prudência. Eu diria que nesse versículo, nesse provérbio, o escritor está colocando como sinônimos o temor do Senhor e o conhecimento do Santo. O temor do Senhor tem que ter como base, como origem, como alicerce, o quê? O conhecimento verdadeiro do Senhor, em todos os seus atributos, qualidades, seu caráter, sua pessoa, seu ser, biblicamente falando. É o começo. Não é o fim, mas é o começo. E se começar assim e viver assim, você vai viver sua vida com ordem, com decência, com a sabedoria, levando a eternidade, levando a vontade de Deus, levando a honra e glória do Senhor em mente, e sua vida vai ter valor, vai servir para a igreja, para os irmãos, para o Senhor, e sua vida vai ser nesse sentido não necessariamente fácil, não necessariamente confortável, não necessariamente cômodo, não, mas vai ter seu valor eternamente no tempo e da eternidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Qual seria, nesses 10 minutinhos que nós temos para terminar aqui? Eu quero deixar vocês com uma leitura para hoje à noite. Uma leitura e uma definição. Ok? Uma definição do temor do Senhor, o temor de Deus. Ok? É um conceito, ok? Na sua mente, no seu pensar, na sua alma, no seu espírito, ok? No seu intelecto. É um conceito, imagem, mentalidade, pensamento acerca da pessoa de Deus. Ok? Cada pessoa tem em sua mente um conceito, uma ideia, uma imagem, um pensamento de quem Deus é. O agnóstico tem um conceito de Deus, vamos dizer. O ateu tem um conceito de Deus. O idólatra, no mundo inteiro, tem seu próprio conceito de Deus. Como ele entende, como ele imagina, como ele pensa que Deus é. Todos têm. Ateus, agnósticos, idólatras, ímpios. Não há temor de Deus. Por quê? Ele é fraco, ele é ausente, ele não faz nada, ele não interfere, ele não liga, ele não pune. Eu faço e nada acontece. Então, é porque ele não está nem aí. Entende? Todo mundo tem, Satanás tem um conceito de Deus. Anjos têm um conceito de Deus. Todo ser. E eu tenho um conceito de Deus. Eu tenho um conjunto de ideias
de pensamentos, de imagens. Eu não falo de imagens físicas feitas de granito, de madeira. Estou falando de imagens espirituais, imagens aqui no meu cérebro, aqui no meu pensamento, no espírito e alma. Eu tenho o conceito de Deus, de quem Ele é e como Ele é. Ok? E cada um, nesse estudo, vamos examinar qual é o meu conceito, qual é o meu pensamento, qual é a minha mentalidade, qual é, entende? Quem é Deus para mim. Ok? Definição. É um conceito, imagem, mentalidade, pensamento a respeito ou com respeito de Deus, Deus Pai, Deus Filho. Ok? E falando agora sobre pessoas salvas, ok? E eu vou falar agora, no restante desse estudo, acerca de pessoas salvas. De Pentecostes para cá. Ok? Na época da graça, da dispensação da igreja. Eu, você, habitados com o Espírito, uma nova natureza, a palavra inteira em nossas mãos, uma palavra estudada, lida, meditada, ok? É o conceito, imagem, mentalidade de Deus. Deve ser correto, bíblico e equilibrado. Ok? Correto, bíblico, é quase a mesma coisa, e equilibrado. Nem somente severo e cruel e duro e julga, condena, se ira, e nem compassivo, misericordioso, bondoso, benigno. Entende? Nenhum dos dois aos custos do outro, mas o Deus bíblico, equilibrado e correto. O Deus verdadeiro e o conceito que eu tenho vem de onde? Ele falou no segundo mandamento, não farás para ti imagem. Ele está falando de tomar um homem, tomar uma atalhadeira, tomar um formão e com martelo vai formando aquele granito, aquela pedra, aquela madeira e formando uma imagem de animal, de ser, de réptil, de ave. Entende? Formando não é para formar. Interessante. Eu tenho lido esses dias e apreciado muito os primeiros até agora, os primeiros, 12 capítulos do livro de Deuteronômio. E eu gostaria que vocês lessem nessa semana, hoje à tarde, se desse tempo, Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10. E talvez o início de 11, se você tiver tempo. Mas caso que não desse, hoje ler nos seus próximos dias em leituras, ler em Deuteronômio. Interessante, Moisés, nesse livro, numa ocasião, falando com Israel, essa nova geração, a velha geração já faleceu, já morreu no deserto, né? Nesses últimos 38 anos. Agora é uma outra geração, é outro povo, na verdade, e ele está orientando, recapitulando, revisando a lei, os estatutos, mandamentos, normas, regras, instruções de Deus. Então, e ele diz, não esqueçam, quando vocês estavam lá na base, no pé daquele monte Sinai, vocês não viram imagem nenhuma, forma nenhuma. Você ouviu a voz de Deus nos trovões, entende? Vocês ouviram ele falar, mas não viram nada. Agora, não é para você sair e aqui, e na sua prática religiosa, começar a montar e formar uma imagem na sua vida espiritual, na sua vida religiosa. Não é. Deus não revelou sua imagem, ok? Uma visibilidade, não revelou. Ele disse ao Senhor Jesus para a mulher samaritana, ele deve ser adorado, mas não de qualquer forma, em espírito.
Não vai ser visual. Não vai ser palpável. Não vai ser uma coisa que você pode tocar, ver, cheirar, degustar. Vai ser a imagem que você tenha de Deus vai ser espiritual, aqui no seu ser, no espírito, alma, intelecto, emoções e vontade. Aquele conjunto de ideias não deve ser esculpido por atalhadeiras ou formões, não. Vai ser uma imagem intelectual, espiritual, emocional aqui no seu cérebro, aqui no seu coração. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. Então, essa imagem que você tenha de Deus não vai ter base em coisas vistas, mas vai ter base em verdades reveladas. E hoje eu, tendo o Velho Testamento, tendo o Novo Testamento, a imagem, conceito, mentalidade que eu tenho acerca da pessoa de Deus, quem Ele é, vem de onde? Não vem de preferências. Não vem de meu gosto, das minhas ideias. Não vem de tradições, de uma certa igreja, seita. Não. Tem que vir de um só lugar. A única formão, a única talhadeira espiritual vai ser a palavra de Deus nas mãos do Espírito de Deus, me ensinando, me instruindo, me orientando, me impressionando pela palavra de Deus. E o Senhor ajudando, hoje à noite nós vamos falar de a palavra toda. Mas eu vou mencionar algumas passagens importantes em formar seu conceito de Deus equilibrado, ok? Seu conceito de Deus de forma equilibrada. Ok, voltando para a nossa definição. Um conceito, imagem, mentalidade e pensamento da pessoa de Deus, correto, equilibrado, porque é bíblico. A única fonte, a única formão, a única talhadeira para formar esse conceito e mentalidade é a palavra, a Bíblia, somente corretamente interpretada, corretamente aplicada. Esse vai resultar numa resposta no meu ser, no meu espírito, alma, intelecto, emoções e vontade. Esse temor de Deus vai impactar tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu digo. Entende? Todo o meu ser vai ser impactado pelo temor de Deus. A imagem, mentalidade e pensamento que eu tenho de Deus. O mais importante pensamento que um ser humano pode ter é seu pensamento, sua imagem, seu conceito de Deus. Porque daquele pensamento, daquele conceito, daquela mentalidade, daquela imagem, surge e sai toda a sua vida. E tudo que você faz, e tudo que você vive, entende? Tem base, tem fonte do seu conceito de Deus. E o pensamento mais importante, eu como pessoa salva, com o Espírito residindo numa nova natureza, meu pensamento mais importante é quem é o Senhor verdadeiramente. Não que eu gosto de criar, mas quem Ele realmente é, da palavra, baseado na palavra de Deus. Então é o conceito, imagem, mentalidade, pensamento acerca de Deus, correto, bíblico e equilibrado, que resulta numa resposta adequada no meu espírito, alma, intelecto, emoções e vontade, que consequentemente vai resultar em santidade, obediência, adoração, serviço adequado e aceitável. O que é o temor de Deus? Um conceito bíblico, equilibrado, que afeta meu espírito, alma, intelecto, emoções e vontade. E o resultado que vai sair, o que vai fluir, santidade, uma vida santa, adoração, obediência, louvor e serviço. Vamos terminar por aqui. E o Senhor permitindo, vamos dar continuidade hoje à noite. Se desse para ler Deuteronômio capítulo 10,
se pudesse ler 12, versículo 12 até o fim do capítulo 10 e o início de capítulo 11. O assunto, o temor de Deus. E Moisés falando com esse povo e a importância de ter o temor de Deus. Obrigado, irmãos, pela atenção.